ventrículo direito e ventrículo esquerdo. E nós vamos ter os vasos. Acho que fica melhor para explicar. E a gente tem os vasos. Veia cava superior, que é onde chega o sangue sem oxigênio, ou com pobre em oxigênio, para o coração. Temos a artéria pulmonar, que é onde esse sangue que chega sem oxigênio vai para o pulmão para ganhar oxigênio. Temos as veias pulmonares, que é o sangue, ele veio sem oxigênio para o pulmão. Então, o pulmão está aqui. Sem O2, saiu de lá com O2. Então, ele volta para o coração pelas veias pulmonares. Volta para onde? Para o átrio esquerdo, que vai cair lá no ventrículo esquerdo. E do ventrículo esquerdo vai para a aorta, onde vai para todo o nosso corpo, tá? Nessas nossas veias e artérias, a gente tem como se fossem portinhas, que são as nossas válvulas. Elas que vão impedir que o sangue vá para um determinado local numa hora que a gente não quer. Aí elas são divididas em duas. As atrioventriculares, ou AV, e as semilunares, ou SL. Atrioventriculares são as que separam o átrio do ventrículo, por isso atrioventriculares. Então, são tricúspide e mitral. E as semilunares são essas daqui, que é a válvula do tronco pulmonar e a válvula da aorta, tá? Ou aórtica e pulmonar. Gente, quando for questão que eu sei prova, eu vou sinalizar para vocês, tá? Gente, isso aqui cai em prova, então é importante, eu vou falar. E nós temos também as nossas bulhas. As bulhas são aquele tum tá do nosso coração. Então, a B1 seria o tum e a B2 o tá. Só que tem alguns pacientes que têm bulhas a mais quando eles têm problemas cardíacos, que são a B3 e a B4, tá? Então, B1 e B2 são fisiológicas, B3 e B4 são acessórias e normalmente acontecem quando o paciente está doente, tá? B1, ela participa na mitral e na tricúspide, a gente vai falar já já. B2, na aórtica e na pulmonar. É no fechamento dessas válvulas, tá? B3 acontece normalmente quando a gente tem insuficiência cardíaca. É por um problema de volume. O que eles gostam de cobrar em prova disso? Eles gostam de perguntar justamente quais são as válvulas, né, atuantes em cada bulha, no caso de B1 e B2, e quais são as fases que as bulhas acontecem, tá? A gente vai falar daqui a pouquinho na parte do ciclo. E já vi cair também, tipo assim, o paciente tem hipertensão. Qual a possível bulha que ele tem? Letra A, B1, B, B2, 3, B3. Então, no caso da insuficiência cardíaca, no caso, B3. E da hipertensão é B4, tá? Não pedia para explicar o porquê nem nada. O ciclo cardíaco agora. Quando era o Rafael que dava cardio, eu não sei se ele é ele, né? Ele gostava muito de pedir para vocês citarem quais são, numa discursiva, quais são as fases da diástole, as fases da sístole. Gostava de pedir quais as fases, isso em objetivo, eu acho, quais as fases que todas as válvulas estão fechadas e quais bulhas acontecem em quais fases. Então, diástole, nós temos as 4 fases. Alguém não sabe o que é diástole e sístole? Gente, não tem vergonha aqui, tá? Não tem problema não saber. Diástole é quando o coração está relaxando para receber sangue. E sístole é quando o coração está fazendo força para jogar o sangue para fora. Então, na diástole, o sangue está entrando e o coração aumenta. E na sístole, o sangue que ficou acumulado aqui, o coração vai apertar, vai contrair e vai jogar esse sangue, tá? Então, vamos lá. Na diástole, nós temos essas 4 fases. Relaxamento isovolumétrico, enchimento ventricular rápido, enchimento ventricular lento, que também pode ser chamado de diástase, e contração atrial. E na sístole nós temos 3: contração isovolumétrica, ejeção ventricular rápida e ejeção ventricular lenta. Então, ele pedia para vocês citarem essas 4 aqui, tá? Agora, a segunda parte da questão que eu falei. Quais são as fases em que a gente tem todas aquelas 4 portinhas, as 4 válvulas fechadas? Sempre que tiver escrito iso alguma coisa. Então, no relaxamento isovolumétrico,
e na contração isovolumétrica, essas 4 portinhas, essas 4 válvulas estão fechadas, tá? Por isso que é isovolumétrico, porque se está fechado, nada está saindo, o sangue está preso ali dentro. Então vamos lá. Começando da diástole, pelo relaxamento isovolumétrico, todas as válvulas estão fechadas. Nesse momento, a gente vai ter o fechamento daquelas semilunares. Por quê? Como a gente está enchendo o sangue, a gente tem que estar com tudo fechado para não sair para cá. E nesse momento a gente tem B2. Então, B2 acontece no relaxamento isovolumétrico. Depois disso, a gente vai para o enchimento ventricular rápido. Então, essas 2 portas aqui, as atrioventriculares, vão ter que abrir para a gente poder encher de sangue esse ventrículo, tá? Então, elas abrem e o sangue começa a cair aqui. Primeiro, a gente tem o enchimento ventricular rápido, porque tem muito líquido, então esse líquido cai fácil para lá. Depois, a gente tem o enchimento ventricular lento, por quê? Caiu aquele montão de líquido. Depois, vai sobrar um pouco aqui, e vai ser mais difícil desse líquido descer. Então, por isso que é mais lento. E depois a gente tem a contração atrial, que é para garantir que todo o líquido saiu. Então, primeiro a gente tem uma colunona de sangue descendo, depois um restinho na lenta, e depois esse átrio vai contrair para jogar mais ainda, o resto final, tá? Na contração atrial. Na contração atrial é onde a gente pode ter B4 se o paciente tiver hipertensão. Depois a gente vai para a contração isovolumétrica. O que aconteceu? Como é isovolumétrica, de novo, todas as válvulas vão se fechar. Agora que o sangue já está no nosso ventrículo, a gente vai fazer uma força no ventrículo para jogar esse sangue para cá, para ir para o pulmão e para ir para o resto do nosso corpo. Oi, alguém quer falar? Não, beleza. Só que a gente tem que vencer uma força para poder abrir essa portinha. Nessa primeira contração, que é a isovolumétrica, a gente não tem força suficiente, então a portinha não abre, beleza? Por isso é isovolumétrica, e aqui é onde a gente tem B1. B1 é quando as atrioventriculares vão se fechar. Depois, a gente vai para uma nova contração do ventrículo. Aí sim a gente consegue abrir aquela válvula, que é a ejeção ventricular rápida e depois a ejeção ventricular lenta. Na rápida é onde a gente pode ter a B3. E na rápida é onde a semilunar vai abrir agora. Então, essas 2 aqui vão se abrir para quando a gente contrair esse ventrículo, o sangue poder ir para o pulmão e ir para o resto do corpo. E depois a gente refaz o ciclo. Acabou a ventricular lenta, volta para o relaxamento isovolumétrico. Alguém não entendeu? Show. Então, gravem essas fases, saber, né, o que é diástole e sístole, saber aonde que estão todas fechadas e aonde que acontece cada bulha. O ciclo do ECG agora. Eu queria saber com vocês como é que foi que ele deu essa aula. Porque na minha época, a gente teve essa parte de contração cardíaca em Funbil 1, que a gente falou da cerca, falou de cálcio, um monte de coisa. Em Funbil 2, a única coisa que ele passou pra gente e caiu na prova foi o ECG mesmo. Mas, tipo, ele não perguntou muita outra coisa não, entendeu? Ele disse que caía esse complexo QRS mesmo. Só isso, ele chegou a falar de cerca com vocês, de corrente Fanny. Falou de corrente Fanny. Ele deu a entender que botaria na prova alguma coisa? Ele falou que ele falou tanta coisa que caiu na prova. Eu vou dar uma passada bem rapidinho aqui, porque isso é de P1, mas eu vou passar rapidinho. Mas eu acho que corrente Fanny acho que não ia cair, não sei. É porque ele gosta de cobrar isso em prova. Só que normalmente cai em Funbil 1, entendeu? Uhum. Então vamos lá. Vamos entender o eletro. Então o eletro, ele tem essa carinha aqui. Peraí. Aqui. A primeira bolinha é a onda P. Segue o alfabeto mesmo. Depois a gente tem o complexo QRS e depois o T. Aí como é que ele põe na prova? É igual que tinha no material de estudo de vocês. Ele põe o desenho e põe aqui letra A, B, C, D, E. Ou só B, tem que ser. Pede para vocês dizerem qual é o nome da onda. Então, onda P, complexo QRS
e onda T, dizer em qual fase que está acontecendo e o que indica isso, tá? Então, vamos ver. Quero esse daqui. Não, esse aqui não tá tão legal não, porque tá muito detalhado. Peraí. A onda P vai ser a despolarização do nosso átrio, ou seja, vai ser o momento que o nosso átrio vai contrair, tá? Antes da gente contrair, a gente precisa despolarizar. A gente vai trocar a carga elétrica do nosso coração. Passou, contraiu o átrio. Depois vamos para QRS, que é a despolarização do ventrículo. Então, nesse momento aqui, o nosso ventrículo vai contrair. Depois disso, a gente vai para a onda T, onde a gente tem a repolarização ventricular, tá? Acho que basicamente é isso que vocês têm que saber para a prova, que é o que ele pede. Não tem que saber mais do que isso, não. Tá? É importante saber que, então, o átrio e o ventrículo não contraem na mesma hora, separado. Alguém não entendeu isso aqui? Isa, você pode repetir de novo? A P é despolarização atrial e a QRS é despolarização ventricular? Isso. Tá bom, obrigada. E aí, assim que acontecer a despolarização, essa estrutura ela vai contrair, tá? Então, despolarizou onda P, átrio contrai. Despolarizou QRS, ventrículo contrai. E onda T é quando ele repolariza o ventrículo. Essa questão de despolarização, vocês não precisam relembrar a fundo para a prova não, tá? É aquela mudança de elétrons que tem. E outra coisinha, só para a gente finalizar essa parte do ciclo, é o conceito de volume diastólico final e volume sistólico final. O volume diastólico final é a quantidade de sangue que vai continuar no ventrículo esquerdo no final do relaxamento. E o volume sistólico final é a quantidade de sangue que vai continuar no ventrículo esquerdo ainda no final da fase de contração. Por que a gente fala mais do ventrículo esquerdo? Porque ele é muito mais significante, é muito mais musculoso e manda muito mais sangue do que o direito, tá? Não sei se dá pra ver aqui no desenho. Olha só. Então, ele é muito mais importante. Então, voltando. Na diástole, a gente enche o nosso coração. O volume diastólico final é o quanto que vai ter após essa diástole. Depois que a gente relaxou, quanto de sangue tem no meu coração? É o VDF. A gente vai ter a sístole, ou seja, vai jogar o sangue para fora do coração. E o VSF é o quanto a gente vai ter de líquido sobrando nesse coração depois que a gente jogou o sangue para fora. Isso aqui a gente já falou. Mecanismos de controle da função cardíaca, vamos começar ele agora. Alguém ficou com dúvida no ciclo cardíaco? Não? Vamos então para os mecanismos, tá? Se você puder dar uma passada aí em relação às válvulas, quando abre, quando fecha, porque ficou meio confuso aqui. Ó, todas vão estar fechadas no relaxamento isovolumétrico. A atrioventricular já estava fechada. Vai fechar também, então todas vão ficar fechadas. Passamos para enchimento ventricular rápido, a atrioventricular vai abrir, para a gente poder jogar o sangue do átrio para o ventrículo. Depois que a gente jogou o sangue do átrio para o ventrículo, a gente pode fechar ela, para não voltar sangue para o átrio. Então, a gente vai ter a contração isovolumétrica, onde a atrioventricular vai fechar, que é onde a gente tem D1. Depois a gente vai precisar abrir a semilunar para jogar o que está no ventrículo para o resto do corpo. Então, a semilunar tem que abrir, é onde a gente pode ter B3. Foi? Foi. Vamos para os mecanismos. Primeiro que a gente tem que saber é o que é pré-carga e o que é pós-carga. Pré-carga é a tensão que vai ter na parede do nosso ventrículo para a gente poder receber o sangue, para a gente poder encher esse ventrículo de sangue. E pós-carga é a força que a gente vai ter no nosso coração para ele conseguir vencer a pressão das artérias. Lembra que eu falei para vocês que para a gente poder abrir essas portinhas, as válvulas, a gente tem que ter uma luta de pressões? Aqui tem uma pressão para cá e aqui tem uma pressão para cá. Para essa válvula abrir, essa pressão daqui tem que ser maior do que a daqui.
Tá? Então, é disso que a gente está falando agora. A pós-carga, vamos dizer, se a gente está com uma pressão na aorta muito forte, o ventrículo esquerdo vai ter que fazer uma pressão muito forte, maior que a da aorta, para poder abrir a válvula e o sangue passar. Então, isso que é a pós-carga. Quanto maior for a resistência, a força vascular, maior tem que ser a do coração. Alguém não entendeu o que é pré e pós-carga? Isa, você pode falar pré, por favor? Pode repetir de novo? Repetir? Tá bom. Então, a pré-carga, atenção, é o estiramento que o coração vai poder fazer para receber o sangue. O quanto ele vai poder se esticar, qual é a força que ele vai poder ter para poder receber mais sangue e caber mais sangue ali dentro dele. Pensa como se o coração fosse uma bolsa. Se essa bolsa, ou uma calça jeans, sei lá, se a calça jeans ela não estica, a gente não vai conseguir caber nela direito, dependendo se a calça tiver um tamanho pequeno pra gente. Agora, se a gente consegue esticar essa calça, a gente tem que fazer uma força para a calça entrar, mas a gente consegue esticar. Então, essa força é a nossa pré-carga, é o quanto a gente está esticando para conseguir entrar. Entenderam o que é pré-carga agora? Sim. Vamos para pós, então. Agora que já entrou, a pós-carga é a força que a gente vai ter que conseguir fazer para tirar o sangue de dentro do coração. Ou seja, a gente tem uma força vindo nesse sentido, que é a força da artéria, e a gente tem a força do coração nesse sentido. Essa força aqui do coração tem que ser maior do que a da artéria para conseguir abrir a porta para cá. Pensa como se tivesse literalmente uma porta emperrada. Você tem força para essa porta abrir e você conseguir passar. É exatamente isso. Entenderam? Pode repetir, por favor. A pós-carga, quanto maior for a força da artéria, maior tem que ser a do coração? Isso. Foi? Foi. Então, beleza. Mecanismos de Frank Starling agora. O que Frank Starling diz pra gente, a lei dele? Que tudo que chega no coração é igual a tudo que sai do coração. E pra gente fazer isso, a gente precisa de alguns mecanismos cardíacos. A gente tem o controle intrínseco, que eu acho que vocês não precisam saber para a prova, então eu vou passar. E a gente tem o controle extrínseco, que aqui vocês já precisam entender um pouquinho mais. O controle extrínseco é um controle feito no coração por coisas que estão fora do coração. Nesse caso aqui, é o sistema nervoso autônomo que está controlando o nosso coração. A partir de quem? Das fibras ou do sistema simpático e do parasimpático. Também tem da RVP, que a gente vai falar depois. Vamos relembrar o que é o sistema simpático e o que é o parasimpático. O simpático é energia. Então, quando a gente pensa em luta ou fuga, em correr, aquela pessoa que está se exercitando, está correndo, sabe, está com muita energia. Ela precisa estar com uma pressão maior para poder fazer essas coisas. E sempre que a gente falar de parasimpático, eu quero que vocês lembrem da palavra parado. Parado e parasimpático. É aquela pessoa paradona, entendeu? Tá descansando, acabou de comer, quer tirar um cochilo. Então ela não precisa ter muita energia. Gente, só um segundinho, peraí.